Eu sei que para muitos alunos parece muito difícil ter que acompanhar isso, né? Para muita gente, principalmente que estuda em escola pública, que sempre teve uma rotina de ir para a escola e de pegar aquele mesmo caminho e tudo mais, e que não tinha tanto esse contato com o estudo virtual, parece muito difícil se adaptar nesse momento. Mas o que acontece é que se as escolas não fizerem isso, se ninguém se adaptar agora à tecnologia, se a quarentena durar, por exemplo, 6 meses, ninguém se forma, já parou para pensar? Então é muito importante respeitar essas medidas que são tomadas e prosseguir com os teus estudos independentemente da forma, sabe? Seja fazendo as matérias que a escola manda por e-mail, seja assistindo às aulas que a escola passa, seja se preparando para o vestibulinho ainda que a escola não te mande conteúdo. Porque uma coisa é fato, as coisas vão se normalizar e quem se preparou agora, quem aproveitou esse momento agora, é quem vai ter um resultado melhor. Vestibulindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live da nossa quarentena da aprovação. Meu nome é Lilian Cruz e aqui nessa série de lives eu vou compartilhar com você o que eu fiz para conquistar minha aprovação na ETEC e também que eu ensino para os meus alunos lá na ETEC Power. Vou conectar aqui no Instagram também. O Instagram tava dando um bug para começar essa live, mas eu acho que agora vai. E é o seguinte, vamos lá que o assunto de hoje é um assunto muito importante. Então deixa eu dar as boas-vindas aqui no Insta também, porque agora conectou no Instagram. Sejam muito bem-vindos, vestibulindos que estão aqui pelo Instagram. Tava com um leve bug para conectar aqui no Instagram, mas agora foi. Vamos para mais uma live da nossa quarentena da aprovação. Essa série de lives para ajudar você a passar no vestibulinho da ETEC, mesmo na quarentena. Então nessa série eu tô compartilhando por aqui coisas que eu fiz para passar no vestibulinho da ETEC em 4º lugar e também que eu ensino aos alunos lá da ETEC Power, para que você também consiga passar na prova da ETEC. Então, ao longo dessas lives eu já ensinei aqui algumas técnicas muito importantes para passar no vestibulinho da ETEC, já ensinei estratégias, até agora já foram 7 lives, essa é a nossa 8ª live da quarentena da aprovação, e nessa live de hoje eu vou falar exatamente sobre o impacto que essa quarentena pode ter na tua aprovação. Então a gente já teve videoaulas, a gente teve ontem mesmo uma videoaula completíssima sobre a introdução à biologia celular, que foi muito massa, tinha bastante gente assistindo, e eu espero de verdade que você aproveite muito também essa nossa live de hoje. Então pega aí papel e caneta, porque é muito importante para que você consiga acompanhar, para que consiga fazer anotações e assim consiga ter um resultado muito melhor. Porque muita coisa que eu vou te falar aqui é extremamente necessária para que você prossiga com os seus estudos nessa quarentena e consiga sua aprovação no vestibulinho da ETEC. Então você que já tá aqui, já deixa um gostei aqui para mostrar que você chegou aqui para estudar mesmo, que não tá aqui só de enrolation não, e foca no foco, tá bom? Foca no conteúdo, porque eu vou falar bastante coisa que é muito importante para ti. Inclusive eu vou olhar pro lado aqui às vezes, porque eu deixei algumas anotações, inclusive tenho que abrir minhas anotações, porque misteriosamente eu deixei fechadas as anotações, justamente para não esquecer de nenhum ponto importante, tá bom? Então você que já tá com papel e caneta, já coloca o tema da nossa live de hoje, que é como a quarentena pode afetar a tua aprovação na ETEC e também como é que você pode virar o jogo, como é que você pode se livrar desses problemas. A Diana perguntou se quem é do curso ETEC Power precisa ver as lives. Não precisa, Di, porque vocês na ETEC Power já tem todo o conteúdo completo, tá bom? Já tem toda a estrutura de estudos. As lives são para ajudar pessoas que estão assim, sem base nenhuma, sem estrutura nenhuma nos estudos, beleza? Então é o seguinte, quem tá com caderno já coloca o tema da live no topo para conseguir fazer anotações mais organizadas. Quem não tá com caderno, pega o caderno agora para conseguir fazer anotações também, para conseguir colocar direitinho já o tema bem no topo da sua anotação e conseguir depois fazer um belíssimo resumo também, beleza? Então vamos lá. E é o seguinte, primeiro ponto, que é uma coisa essencial aqui nesse momento que a gente entenda, é justamente qual é essa interferência que a quarentena pode ter. Primeiro, no vestibulinho em si e segundo, nos seus estudos. E olha só, a interferência que a quarentena vai ter no vestibulinho certamente vai ser um atraso na data da prova. E isso não pode ser visto em hipótese alguma como um problema por você, sabe? Porque já aconteceu em outros períodos de a prova ser atrasada, aconteceu um pouco depois do habitual, por conta de outras situações. Não uma pandemia, mas outras situações já fizeram com que a prova que deveria acontecer num mês, acontecer no mês seguinte, por exemplo. E essa é uma coisa totalmente esperada nesse momento, porque seria até loucura se eles mantivessem a prova exatamente para a mesma data que normalmente acontece, com toda essa situação de inconstância, de ninguém sabe quando tudo volta ao normal. Então, o que a quarentena pode fazer é atrasar a prova, mas isso não significa que você tem que atrasar os seus estudos. Isso porque a quarentena, ela interfere muito mais no teu estudo em si do que na prova, sabe? Por quê? Porque com a quarentena, muitas pessoas que estão, na verdade, no 9º ano, ou então que estão no ensino médio, estão sem aulas. Tem escolas que estão conseguindo repor essa
essas aulas de forma virtual, tem escolas que não estão conseguindo repor essas aulas. E isso sim é um problema. Por quê? Porque independentemente do que aconteça, em algum momento o Centro Paula Souza vai marcar a data da prova da ETEC. E se você, neste momento, não estuda pelo fato de que a tua escola não está enviando material, não está passando conteúdo, enfim, você vai ser prejudicado, você tende a ser prejudicado. Primeiro porque você vai concorrer com outras pessoas e muitas dessas pessoas certamente tiveram conteúdo, receberam conteúdo em casa pela escola, por e-mail, enfim. Então, no momento de você não estudar agora, o fato de você não estudar nesse momento, na verdade, acaba fazendo com que você entre numa defasagem, com que você fique atrás de pessoas que estão sim estudando nesse momento. Então esse é o primeiro ponto, sabe? A primeira interferência é que a quarentena, quando você entende como um momento de férias, que é uma coisa que infelizmente muitas pessoas estão fazendo, ou quando você entende como um momento em que você não deve estudar pelo fato de ser um momento de incertezas, o que você faz é prejudicar e diminuir sua chance de passar na prova da ETEC, pelo fato de que existem pessoas que também vão fazer a prova e que ao contrário de você estão estudando. Ou melhor, você que está participando das lives desde o comecinho, você certamente está estudando, porque já tivemos até videoaula nas lives, né? Mas assim, eu sei que muitas pessoas não estão estudando porque estão meio perdidas, não sabem o que fazer, e esse também é um ponto que eu vou falar mais pra frente nessa live. Mas o fato é, então, que você precisa estudar primeiramente por conta disso, porque existem pessoas que vão fazer a prova, certamente pro mesmo curso que você, pra mesma ETEC que você, pro mesmo período que você, e essas pessoas, elas estão sim mantendo os estudos delas em dia, por isso que é tão importante que você aí estude, tá bom? Segundo ponto, o que acontece é que a quarentena, a pandemia em geral, é um momento de incerteza. Incerteza gera insegurança em várias facetas da vida da pessoa, sabe? Então muitas pessoas ficam inseguras sobre o que vai acontecer daqui 2 meses, daqui 2 anos, talvez. Então o que acaba acontecendo é que muitas pessoas que tinham toda aquela certeza, por exemplo, pessoas que têm filhos que estão no 9º ano e pensavam, ano que vem eu vou pagar uma escola particular pro meu filho, mudaram de ideia. Agora querem colocar os filhos, quando a quarentena passar, é óbvio, numa escola que seja melhor, mas que seja uma escola gratuita, como é o caso da ETEC. Tem muitas pessoas também que elas estão no ensino médio, por exemplo, ou já terminaram o ensino médio e elas querem fazer um curso técnico. E as pessoas sempre pensaram, eu vou pagar um curso técnico. Porque essa é uma ideia que passa pela cabeça de muitas pessoas. Tem muita gente que pensa em fazer um curso técnico, por exemplo, de enfermagem, pago. Muita gente que pensa, por exemplo, em fazer um curso técnico de administração, pagando. Muita gente que sempre pensou em fazer um curso técnico de edificações, pagando. E aí, nesse momento de insegurança, o que acontece é que as pessoas, elas param de pensar em vou pagar um curso técnico no ano que vem, vou pagar uma escola particular no ano que vem, e aí elas vão querer pagar um curso técnico? Não, elas vão querer fazer um curso técnico gratuito que vai dar um resultado igual ou até melhor, porque o curso técnico na ETEC é muito melhor do que em muitas escolas técnicas particulares, e a pessoa vai querer fazer um curso técnico gratuito porque depois da crise ela sabe que ela vai precisar certamente de um emprego melhor, ou vai precisar ser recolocada no mercado de trabalho, enfim. E as pessoas que estão no 9º ano, que vão pro ensino médio, é fato que muitos pais não vão querer ou não vão poder continuar pagando escola particular no ano que vem, sabe, pro ensino médio da pessoa. Até porque todo mundo sabe que o 9º ano numa escola particular custa X, e aí o 1º ano do ensino médio custa 3x, é bem mais caro, né? Então, por isso, muitas pessoas vão querer fazer ETEC. E esse é mais um motivo pelo qual você deve usar a quarentena a teu favor, e não contra você, sabe? Não faça gol contra agora. Não pense que esse momento é pra você parar de estudar, pra ficar só dormindo e maratonando série na Netflix. Porque essa galera aí, que antes pensava em pagar um curso técnico, que antes pensava em pagar uma escola particular, vai se preparar agora do melhor jeito possível, com todos os recursos possíveis, vai investir muito em estudar agora pra passar na ETEC e não ter que pagar um ensino médio ano que vem, não ter que pagar um curso técnico ano que vem, não ter que pagar um curso de especialização ano que vem. Então são pessoas que vão se preparar muito nesse momento. E aí você, que sempre quis fazer ETEC e que a ETEC é a única oportunidade que você tem, você precisa se dedicar muito mais pra que você consiga ter um resultado tão bom quanto você teria num momento que é diferente desse, sabe? Então é comum que no momento pós-crise, é uma coisa que eu já falei aqui no Instagram, já falei no YouTube, já falei em vários lugares, mas eu vou repetir. No momento pós-crise, a única saída que as pessoas têm é a educação, porque a educação faz com que você consiga entrar em uma universidade melhor, fazer uma, como é que fala, gente? Uma entrevista de emprego pra conseguir uma vaga melhor, você conseguir um cargo melhor na empresa que você já trabalha, você conseguir abrir uma empresa, enfim. Então a educação é o que todo mundo precisa. E aí nesse momento as pessoas se alertam de que elas precisam ter uma oportunidade melhor no próximo ano, e a forma que elas vão conseguir isso é investindo numa educação melhor agora. Então é por isso que é importante que você se prepare, pra que a quarentena não interfira no sentido de você ficar sem um preparo, sabe? Pra que você não fique sem chão, sem saber o que fazer pra passar na prova da ETEC. Porque se você simplesmente abrir mão de estudar agora, é o que vai acontecer. Você vai acabar não passando na ETEC, porque tem pessoas que nesse momento estão estudando, tem pessoas que nesse momento despertaram que elas precisam da ETEC,
aqui que elas vão querer fazer a prova no final do ano ou no meio do ano, que seja. Tem pessoas que têm um preparo melhor naturalmente e que vão fazer a prova, então todo mundo que quer mesmo passar na prova da ETEC precisa se preparar mais agora. Mas existe um terceiro impacto também, que é o impacto de como é que você vai estudar sendo que a escola está sem aula. No caso de quem está no 9º ano, principalmente, ou de quem está no ensino médio. Quem já terminou os estudos não sofre tanto esse impacto, mas quem está na escola sofre bastante esse impacto. Inclusive, eu já fiz uma live sobre isso, sobre como estudar online pro vestibulinho da ETEC nesse momento de quarentena, nesse momento em que as escolas estão paradas e muitas escolas não estão enviando material. Mas, basicamente, é uma coisa que impacta, ainda que a tua escola te mande material, pelo fato de que o preparo que você tem na tua escola, ele é diferente do preparo que você tem pra prova, tá? Não se iluda pensando que o conteúdo que você aprende na escola é o suficiente, é ótimo, é perfeito pro vestibulinho da ETEC, porque não é. Normalmente o vestibulinho exige alguns assuntos que a escola viu de um jeito muito superficial. Tem muitas escolas que você nem vê todos os assuntos que você deveria ter pra passar no vestibulinho. Então é mais um impacto também. Você fica sem esse suporte do colégio, que é uma coisa que pra muita gente faz muita diferença, principalmente quem tá no 9º ano aí, né, que sabe que o 9º ano é um ano decisivo, você tem uma série de coisas acontecendo, tá? Então, agora que já falamos dos impactos, deixa eu ver qual era o meu próximo tópico aqui. Ok, alguns errinhos, né? Errinhos não, alguns super erros que as pessoas estão cometendo na quarentena. Inclusive, eu falei um pouco sobre isso bem no comecinho da quarentena, acho que no dia 18 de março, por aí, quando eu fiz o Esquenta ETEC, que foi uma série de e-mails pra quem quer passar no vestibulinho da ETEC. Foram e-mails gratuitos, assim como essa live. E, assim, eu falei sobre isso, sobre esses erros também, mas tem muita gente que não recebeu esse e-mail, muita gente que nem me acompanhava ainda no comecinho de março, né? E a gente tinha uma ideia de que a quarentena ia durar pouco tempo, sabe? Essa quarentena, ela tem sido como a Primeira Guerra Mundial. Começa pensando que vai durar pouquíssimo tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a Primeira Guerra Mundial estourou, os caras que foram pra guerra pensaram que a guerra ia durar alguns meses. Eles pensavam que eles estariam de volta em casa no Natal, sabe? Mas na verdade a guerra durou alguns anos, né? Durou bem mais do que eles pensavam. Então a mesma coisa tem acontecido com a quarentena. Todo mundo entrou em recesso ou paralisação das escolas lá no meio de março e pensou: no final de março vai estar tudo ok. E aí entramos em abril e estamos já na metade pro final de abril praticamente e ninguém sabe quando vai acabar. Então, alguns erros que muitas pessoas começaram a cometer no começo da quarentena e que continuam cometendo. Primeiro erro que as pessoas começaram a cometer: elas começaram a deixar os estudos em segundo plano. No começo da quarentena, essa era uma coisa até aceitável. Por quê? Porque ninguém sabia quando as coisas iam se normalizar, parecia que ia durar pouco tempo, então algumas pessoas pensaram: eu vou até descansar nesse primeiro momento, né, primeira semana, assim, e aí depois tudo volta ao normal. Mas o que acontece é que o Ministério da Educação, as secretarias de ensino, enfim, as diretorias de ensino, todas essas instituições que têm a ver com a educação aqui no Brasil, e principalmente aqui no estado de São Paulo, têm dado seus pulos para que as pessoas continuem estudando. E por que isso? Eu sei que tem muita gente que critica o fato de a escola voltar às aulas virtualmente e tudo mais, mas o que acontece é que, primeiro, a gente tem as tecnologias como aliadas já há anos, e as escolas não usavam isso em sua maioria, então agora elas foram praticamente obrigadas a utilizar, né? Era uma coisa que só as escolas particulares usavam e mesmo assim nem todas. Mas agora literalmente todas as escolas, universidades, enfim, estão sendo praticamente obrigadas a utilizar esses recursos, como e-mails, plataformas de estudos, enfim, tudo isso que faz tanta diferença e que eu sempre defendi a importância nos estudos. Segundo ponto, eu sei que para muitos alunos parece muito difícil ter que acompanhar isso, né? Para muita gente, principalmente que estuda em escola pública, que sempre teve uma rotina de ir pra escola e de pegar aquele mesmo caminho e tudo mais, e que não tinha tanto esse contato com o estudo virtual, parece muito difícil se adaptar nesse momento. Mas o que acontece é que se as escolas não fizerem isso, se ninguém se adaptar agora à tecnologia, se a quarentena durar, por exemplo, 6 meses, ninguém se forma, já parou pra pensar? Então é muito importante respeitar essas medidas que são tomadas e prosseguir com os teus estudos independentemente da forma, sabe? Seja fazendo as matérias que a escola manda por e-mail, seja assistindo às aulas que a escola passa, seja se preparando pro vestibulinho ainda que a escola não te mande conteúdo. Porque uma coisa é fato, as coisas vão se normalizar e quem se preparou agora, quem aproveitou esse momento agora, é quem vai ter um resultado melhor. Então é muito importante ter isso em mente. Não dá mais pra procrastinar os estudos. Na primeira semana de quarentena isso era até aceitável, mas agora não é mais aceitável. Porque pode ser que a quarentena dure mais 2 semanas, 3, 4, 5, ninguém sabe. E aí você fica adiando, quando você percebe, chegou já ao final do semestre e você nem estudou, sabe? Você nem revisou os conteúdos da escola que você estava aprendendo. Então a gente precisa desprender dessa ideia. Eu falo a gente no coletivo, assim, porque eu sei que a maioria passa por isso, né? Desprender dessa ideia de que você depende unicamente da escola para
para que você aprenda. Por quê? Porque a escola ela é um espaço onde você consegue aprender, mas você não depende 100% dela para adquirir conhecimento. Conhecimento você depende disso aqui, ó, do seu cérebro e de alguma coisa, pode ser virtual, pode ser física, que permita que você adquira informação e de um método de estudos para você conseguir ativar essa informação. Então você não depende daquela sala retangular com 35 cadeiras, uma pessoa passando conteúdo numa lousa. Não é à toa que muitos professores dão aula online hoje em dia, né? Porque eles perceberam, antes de tudo isso, assim como você usa a internet, por exemplo, para jogar, que era uma coisa que anos atrás, na minha infância, a gente só jogava videogame com controlezinho do videogame mesmo, tá? E hoje em dia o pessoal joga pela internet. Quando eu era novinha, a gente via uma receita de bolo num livro de receitas. Hoje em dia você busca bolo de chocolate cremoso. Aí aparece lá 500 receitas. Então, assim como você usa a internet para tanta coisa útil ou inútil, também tem que usar para os estudos. Não dá mais para ficar adiando. Então, um grande erro que muita gente comete desde o começo da quarentena, e tem muita gente que continua cometendo. Eu vejo vários comentários de pessoas dizendo: ai, Mi, como é que eu vou começar a estudar? Meu, eu já fiz umas 10 lives só sobre começar a estudar. Pra quem tá no nono ano, pra quem nunca viu biologia, física e química, pra quem já terminou os estudos, pra quem tá no ensino médio, pra quem é dona de casa, pra todo mundo, cara. Não dá mais pra ficar procrastinando o negócio, não. Tem que começar. Tem que parar com mimimi, com enrolation e começar. Marca um momento e começa. Não dá pra ficar mais enrolando e empurrando com a barriga, sabe? Esse é o primeiro erro, assim, fatal que as pessoas estão cometendo. Tem muitas pessoas que não estão levando a sério que elas precisam manter os estudos, independentemente da situação, e ficam empurrando com a barriga e dando desculpinha. Ai, mas é porque as escolas estão sem aula. Ninguém te ensinou a usar Instagram e você aprendeu. Ninguém te ensinou a usar YouTube e você aprendeu também. Então você não precisa estar na sala de aula para que você aprenda física, biologia e química, por exemplo, sabe? Então assim, conta com o apoio que você tem na internet, e eu sei que você tem, eu garanto que você tem, pelo fato de que eu estou me dispondo a fazer isso. Tem mais um monte de gente também, mas assim, eu garanto que eu posso fazer, eu boto minha mão no fogo por mim, eu sei o que eu tô fazendo. Todo dia aqui no horário do almoço eu deixo de almoçar pra vir fazer live. Então é uma coisa que você tem que aproveitar. Não é simplesmente ver a live, aí eu vou sair da live e vou jogar um videogamezinho, vou jogar um LOLzinho. Não, vou sair da live e vou estudar, ponto, acabou. Não dá pra ficar mais empurrando com a barriga, senão vai chegar a prova, você vai saber zero coisas e vai ter um monte de gente que, ao contrário de você, tava aqui na live prestando atenção, estudando de verdade e colocou em prática, tá? Então o primeiro erro que você tem que parar de cometer urgente é esse, parar de empurrar com a barriga. E o meu erro é parar de esquecer de tomar água, então eu tenho que tomar água agora, antes que eu fique rouca. Então vamos lá. Próximo erro, uma coisa que tem muita gente fazendo também: estudar só pra escola ou só pra ETEC. E por que isso é um erro? Olha só, deixa eu subir aqui rapidinho. Pronto. Por que isso é um erro? Porque se você estuda só pra escola, nesse momento, você vai abrir mão de conteúdos, de conhecimentos que são essenciais pro vestibulinho da ETEC. E aí você vai até ter um bom desempenho na escola quando as aulas voltarem, mas não vai ter um bom desempenho na prova da ETEC. Se você estuda só pra ETEC nesse momento, você vai conseguir ter um bom desempenho na prova da ETEC, se você estudar do jeito certinho, que eu já ensinei aqui, inclusive. Mas quando as aulas voltarem na escola, você vai ficar mais perdido que barato com bargão e não vai conseguir continuar com os estudos pra ETEC. Por quê? Porque quando você cria uma rotina de estudos pra ETEC, sem levar em consideração os conteúdos da escola que você tem que resolver em casa, as matérias que a escola tá mandando por e-mail, enfim, o que acaba acontecendo é que quando as aulas voltam, vem uma nova rotina completamente diferente, com muito mais tarefas, e aí você não consegue dar conta nem das tarefas da escola direito, que dirá do conteúdo pra ETEC que você estava estudando. Então não tem que ser ou, tem que ser e. Você precisa nesse momento estudar para a escola e para a ETEC. Lilian, e como eu vou fazer isso? Olha só, se você tem, por exemplo, os livros da escola, você sabe a ordem do conteúdo da escola, certo? Isso já salva você no quesito escola. Então você pode manter os estudos da escola estudando em casa mesmo, de acordo com as matérias que você teve. Lili, mas se eu não sei quais seriam as próximas matérias que eu vou ter? Porque nem sempre na escola você tem apostila, livro, enfim. Então se você não sabe quais eram os tópicos seguintes que você teria na escola, aproveita esse momento para você revisar os conteúdos que você já aprendeu ao longo do ano. Por quê? Porque após o momento de paralisação, normalmente a escola volta com uma revisão, assim, um apanhado geral de tudo que você perdeu no período em que você ficou sem aula, e que certamente você acabou esquecendo algumas coisas. E aí depois, assim, é uma semana de revisão basicamente, tá? E depois a escola volta com conteúdo novo. E também com reposição de aulas, que podem ser inclusive em sábados, feriados e tudo mais. Por isso que eu falo, aproveita a quarentena pra você estudar pro vestibulinho também, porque se estudar só pra escola, quando as aulas da escola voltarem, você não vai conseguir repor o estudo pro vestibulinho, tá? Então normalmente a escola dá uma semana de revisão, depois volta com novos conteúdos. Então é importante que, caso você não saiba quais seriam os próximos assuntos que você estudaria na escola, que você revise na maior frequência possível, na maior intensidade possível também, com a melhor qualidade que você puder, todo o conteúdo que você teve antes da quarentena na escola, tá bom? E pro vestibulinho da ETEC é aquilo que eu já martelei na mesma tecla várias vezes, né? Fazer um mapeamento, usar a técnica BMA, que inclusive semana passada eu fiz live sobre isso também. Quem viu conseguiu entender como é que faz direitinho e vai conseguir colocar em prática sim. Basta tentar, não pode ficar...
como já diria Coldplay, ninguém disse que seria fácil. Então, o importante é que você tente colocar em prática, que você vai vendo que você vai conseguir fazer, tá? E sempre fazer o estudo ativo, tá? Então, basicamente, pra estudar pro vestibulinho é isso, não tem muito segredo não. Fazer um mapeamento pra descobrir como os assuntos são cobrados. Felizmente, já entrego a checklist de graça pra você conseguir criar um plano de estudos. E também você precisa fazer o estudo ativo todos os dias que você estudar. Inclusive, uma coisa muito importante aqui, uma palavrinha que muda o jogo. Consistência. Tem que ter consistência nos estudos, tá? Eu sei que em casa parece mais difícil, mas é uma questão de você ter disciplina no seu dia a dia, na sua rotina mesmo. Então, assim, da mesma forma que você acorda todo dia e tem que arrumar a tua cama, realmente espero que você arrume sua cama e não deixe pra sua mãe arrumar, pelo amor de Deus, né? Nenhum ser humano possui braços e que tem mais de 5 anos de idade tem que deixar a cama pra mãe arrumar. Hashtag bronca. Então, assim como você acorda e arruma a tua cama, é importante que você também tenha um momento do seu dia pra você estudar. Uma coisa que eu já falei é que a Bia, que foi aluna da ETEC Power, ela tinha um momento específico, exato, pra ela estudar pra escola e o momento exato de estudar pra ETEC. Isso fez muita diferença pra Bia, porque assim ela não misturava os conteúdos. Então, também faça isso. Crie um momento pra você estudar pra escola e um momento pra você estudar pra ETEC, tá bom? Pra que assim você consiga fazer o teu estudo ativo com a maior frequência possível e com consistência. Não dá pra você estudar essa semana 5 dias seguidos e na próxima nenhum dia, gente. Isso não existe. Não dá. Isso é trollagem. Isso é o seu cérebro querendo te enganar. Porque aquela semana inteira que você passa ali parado, mofando, você já vai esquecer um tanto de coisa e vai deixar de ter a produtividade nos seus estudos. Você vai ter que meio que recomeçar depois. Então vale mais a pena você estudar, por exemplo, 3 vezes por semana, se é o tempo que você tem, e toda semana estudar 3 vezes por semana, do que numa semana você estudar 7 dias e passar um mês inteiro sem estudar depois, tá bom? Então, outro ponto importante. E terceiro erro que muita gente tem cometido, inclusive essa é uma coisa que eu comentei recentemente com os alunos da ETEC Power, que é sobre a questão de quebrar a rotina de estudos, né? Eu comentei com uma das turmas sobre isso. Por quê? Porque nesse momento de quarentena, um dos principais problemas que afetam muitas pessoas na questão psicológica e física também, é que todo mundo tem uma rotina. Então todo mundo tem um horário de acordar, tem alguma coisa que vai fazer assim que acorda, por exemplo, escovar os dentes, arrumar a cama, tomar água, enfim. Daí depois disso, você vai ter que tomar banho, se arrumar, ir pra escola e assim por diante. Nesse momento de quarentena, você tem um rompimento, uma ruptura, né? E essa ruptura na tua rotina faz com que você fique meio perdido, assim. Tem muita gente que nem sabe que dia é hoje, por exemplo. Inclusive hoje é feriado de Tiradentes, tá? 21 de abril. Então, é importante que você restabeleça a sua rotina do jeito que você puder. Não quebre completamente a rotina. Já basta essa barreira, essa ruptura que a quarentena impôs. Então, não tire hábitos da sua rotina que fazem parte do teu cotidiano, independentemente de estar na escola ou não. Por exemplo, tem muita gente achando que a quarentena é pra acordar 3 da tarde. Não, gente, se você acordava pra ir pra escola às 6 da manhã, ok que agora você não precisa acordar às 6 da manhã, porque você não tem que pegar ônibus, metrô, trem, carro, Uber, enfim. Mas, assim, acorda de manhã, sabe? Acorda cedo, umas 8 horas, 7 horas, enfim. O horário que você tinha o hábito de começar a estudar, tenta manter isso em casa. Se você estudava pra escola usando um caderno, por que agora em casa você acha mesmo que você não precisa de caderno pra você estudar? É óbvio que também precisa, sabe? Então tenta manter no teu dia a dia coisas que te recordem a rotina. É óbvio que a tua rotina de estudos muda completamente na quarentena. É óbvio que o teu cronograma de estudos deve ser diferente, respeitando a situação atual, respeitando o tempo atual que você tem, as tuas dificuldades atuais nos estudos. Mas você precisa manter de alguma forma, ainda que seja um fiozinho assim bem fininho, da tua rotina, pra não ter essa ruptura total, porque uma ruptura total acaba fazendo com que o seu cérebro nem entenda a situação e não entenda que tem que estudar nesse momento. Então, mantenha traços da sua rotina. Por exemplo, se você sempre fazia a lição de casa depois de almoçar, continue fazendo depois de almoçar. E mas minha escola não passou lição de casa. Pega as lições de casa antigas, as matérias que você já viu e revisa aquela matéria depois de você almoçar, que seja. Mas é importante manter esse contato, de certa forma, com a rotina que você costumava ter, mesmo sendo dentro de casa agora, pra que você não crie uma barreira muito grande, uma bolha entre quem você era antes da quarentena e quem você era depois. Inclusive, uma coisa que é muito importante, que é real, inclusive vários psicólogos têm falado sobre isso, e uma falou comigo, que é sobre essa questão, esse momento de quarentena, quando você tem um momento muito marcante na sua vida, seja uma guerra, um transtorno, um conflito, uma pandemia, enfim, você sente depois desse momento como se fossem 2 fases diferentes da sua vida. Então, se, por exemplo, num ano aconteceu uma coisa muito triste na sua vida, é certo que você vai entender aquele ano como 2 anos diferentes, sabe? E isso já tende a acontecer agora na pandemia. Muitas pessoas no pós-pandemia vão pensar que o ano de 2020 até o dia 16 de março foi uma coisa, e aí depois de março foi um outro ano praticamente, sabe? Então é muito importante que você mantenha os traços que você conseguir manter da tua rotina, justamente por isso. É uma coisa que eu falei também no meu canal do Telegram, que muita gente gostou inclusive desse áudio, né? Que foi um áudio que eu mandei explicando a importância de você manter esses traços de rotina que você consegue deixar no teu dia a dia. E pro estudo da ETEC também tem que ser um estudo estruturado, tá? Na ETEC Power a gente faz muito isso, né? De manter uma rotininha de estudos
todos os dias, independentemente da matéria. Então, tanto para português, quanto para física, quanto para química, você vai ter sondagem, videoaula, resolução comentada e exercícios. Você tem que fazer a sondagem, depois fazer anotações durante a aula, resumo pós-aula, ver a resolução comentada e resolver as questões de fixação. Então, também cria uma estrutura de estudos no teu dia a dia para você conseguir manter esse ritmo, sabe? Pro teu cérebro não achar que é uma coisa completamente desconexa, tá bom? Vamos ver se eu esqueci alguma coisa? Já falei sobre o problema de cometer esses erros no seu estudo, né? Eu meio que embuti tudo isso. Então, basicamente, quando você comete esses erros, você cria uma barreira muito grande entre os seus estudos, você procrastina, você fica pra trás de pessoas que estão aproveitando o momento atual para que elas estudem. Então, por isso que é tão importante que você mantenha os estudos mesmo nesse momento que tende a ser muito mais difícil pra galera, tá bom? Quem tiver dúvida, espera até o finalzinho da live, que assim que chegar no final, eu vou abrir pra responder 3 dúvidas da caixinha de dúvidas do Instagram, beleza? Lembrando que sempre ao meio-dia nossas lives acontecem de segunda a sexta. Aqui no Instagram elas ficam salvas por 24 horas. Salvas por 24 horas. E é isso. Era isso que eu queria dizer. Vamos lá. Olha só, um ponto importante aqui. Por que é tão importante você driblar esses erros? Primeiro, para conseguir reestruturar a tua rotina de estudos. Segundo, para você conseguir manter o aprendizado tanto da escola quanto da ETEC. Terceiro, para que você consiga evoluir mesmo no momento em que todo mundo parece meio empacado, sabe? Para você fazer parte do grupo de pessoas que estão evoluindo constantemente nos estudos, independentemente da pandemia. Inclusive, essa é uma coisa que a gente está fazendo com os alunos da ETEC Power. Eu e a minha equipe preparamos toda uma mentoria, um processo inteiro de mentoria mesmo, com várias sessões ao vivo, para que os alunos consigam manter também os estudos da escola, que é um ponto muito importante. Manter os estudos da ETEC para quem é da ETEC Power é muito mais fácil do que para quem não é. Por quê? Porque na ETEC Power tem a estrutura de estudos, tem as videoaulas, tudo direcionado, tudo no formatinho que a ETEC pede e tudo mais. Mas e os estudos da escola, né? Então por isso que a gente criou a mentoria. E aí é importante que você também encontre esse apoio para os seus estudos da escola e da ETEC, tá? E que você se recompense sempre pelo teu estudo. Por que se recompensar pelo teu estudo? Porque o teu cérebro, ele tá precisando mais do que nunca de incentivo. E a recompensa pro nosso cérebro é esse incentivo. Eu sempre falo, o nosso cérebro é como se fosse uma criança birrenta. Ele sabe que a longo prazo, se ele se mantiver estudando agora, ele vai conseguir passar na ETEC. Então ele pensa, pô, é uma recompensa a longo prazo, eu vou passar na ETEC caso eu estude nesse momento. Mas o cérebro, ele é a criancinha birrenta que não quer só recompensa a longo prazo. A criança não quer só ser saudável e forte. A criança quer comer um chiclete agora, sabe? Então, o cérebro quer uma recompensa agora também. Isso vai ser um estímulo para que ele continue aprendendo. Inclusive, é uma coisa que eu sempre apliquei nos meus estudos, sempre ensinei para os alunos da ETEC Power, e recentemente eu fiz uma formação de uma universidade muito renomada, e um dos pontos ressaltados em uma das aulas foi justamente essa necessidade de estímulo que o nosso cérebro precisa, sabe? Então é muito importante que você crie recompensas, e crie recompensas para tarefas pequenas, para tarefas mais ou menos, e para tarefas grandes. Então assim, estudei a matéria que é fácil, eu vou ter uma recompensa X, que vai ser uma recompensa que vai ser ok. Eu estudei uma matéria muito mais difícil, vou ter uma recompensa muito melhor. Por exemplo, poder assistir a 3 episódios da minha série favorita. Adapta as recompensas para esse momento em que você tem que ficar em casa, tá? Não cria coisas impossíveis de você cumprir ou recompensas para um prazo muito longo. Cria recompensas para agora, pro cérebro ter esse estímulo, tá bom? Então é muito importante que você faça isso. Daí uma coisa que muita gente tem perguntado. Devo estudar então desde agora ou esperar a data da prova ser divulgada? E é o seguinte, você deve, precisa, é obrigatório que você estude desde agora. Por quê? Primeiro, porque você não sabe quando vai ser a prova. Pode ser que eles marquem a prova para bem depois, pode ser que marquem pra um período muito antes do que você imagina, sabe? Tudo depende de quando a pandemia vai passar. Então assim, se passar muito mais rápido do que a gente tá imaginando agora, pode ser que eles marquem a prova pra uma data totalmente inesperada. E aí você fica... Meu Deus, e agora como é que eu vou estudar? Então estudando de agora, além de não contar com esse risco do imprevisto, né? Que já é um momento de incerteza. Se você fica esperando a data, você vai gerando mais ansiedade, mais incerteza ainda, mais dúvida, mais dificuldade, enfim. E também quando você começa a estudar agora, você consegue acertar os erros que você vai cometer nos estudos, porque todo mundo erra nos estudos. Vai ter gente querendo pular etapa nos estudos, e aí, começando de agora, vai ter tempo de perceber que pulou uma etapa que deu errado e vai conseguir refazer aquela tarefa, reestudar aquele assunto, enfim. Dá tempo de você revisar mais também. Então tudo isso tem uma grande importância para que você consiga passar no vestibulinho, tá? Tem uma aluna nossa da ETEC Power do ano passado. Ela era da turma do Danilo, era a Karen. A Karen começou a estudar pro vestibulinho da ETEC em abril para prestar a prova em dezembro. E ela conseguiu uma aprovação incrível numa ETEC incrível. Por quê? Justamente porque a Karen, por ter todo esse período para ela analisar os estudos dela, para ela melhorar nos estudos dela, primeiro que ela conseguiu estudar no tempinho que ela tinha, então ela não precisava tirar muito tempo da semana dela para conseguir estudar. Quando você começa a estudar com prazo maior, que foi o que a Karen fez, foi o que o Danilo fez também, e outras pessoas da turma deles, da ETEC Power, você consegue conciliar muito mais as tarefas do dia a dia com as tarefas da escola. Então, começando de agora vale muito mais a pena. Segundo, isso reduz muito a tua ansiedade. Terceiro, que começando de agora você não corre o risco de caso a prova seja tudo muito em cima da hora. Por
exemplo, de sair a data em tal dia e aí a prova ser poucos dias depois, sabe? Que é uma possibilidade também, nunca se sabe, né? Pra conseguir cumprir todos os prazos que eles precisam. Então, pra não correr esse risco, é essencial que você estude desde agora pro vestibulinho da ETEC, tá? Não espera a data sair. E começando de agora, você consegue, inclusive, ter um preparo melhor, muito melhor, tanto por essa questão de conseguir corrigir os seus erros e analisar a tua evolução nos estudos, quanto porque você consegue absorver a matéria a longo prazo, sabe? E consegue praticar bastante também. Inclusive, acho que eu vou até comentar sobre isso no Telegram em algum desses próximos dias aí, porque é uma coisa importante. A questão da prática continuada, sabe? A prática ao longo do tempo. Então, não deixa pra você começar a estudar muito em cima, não, porque aí você vai ter menos tempo de praticar. Começando de agora, você consegue praticar mais. E é comprovado cientificamente que a frequência em que você pratica no teu estudo e em tudo que você faz na vida, melhora o teu resultado. Um exemplo disso em esportes, gente. A pessoa que ela joga futebol e ela treina com mais frequência, tende a ter um resultado melhor. Inclusive, eu lembro de uma entrevista que eu fiz com um time que venceu uma das edições dos jogos que eu fiz cobertura, né? Pra quem não sabe, quando a gente faz faculdade de jornalismo, a gente faz cobertura de tudo quanto é evento. Cobertura é você ir no evento, entrevistar as pessoas, enfim. E aí teve uma cobertura de um jogo. E aí, o carinha da equipe que eu entrevistei falou assim, eu acho que o nosso diferencial foi que a gente treinou todos os dias durante 3 meses. Falei, meu Deus. Então, assim, praticar com mais frequência vai te dar resultados muito melhores, é fato. Era uma coisa que a Karen fazia. Era uma coisa que Dani fazia também. Era uma coisa que a Nath, que também foi da Tech Power, fazia. Então, tudo que você estuda, pratica. E pratica com a maior frequência possível. Pratica até depois que você revisa, sabe? Pra que você consiga fixar melhor. E começando de agora, você vai conseguir praticar com uma frequência muito melhor, muito mais assertiva, tá? Deixa eu ver se tem algum ponto que eu esqueci de falar. Não, já falei também da importância de você começar a estudar de agora. Então, basicamente, é essencial que você comece a estudar o quanto antes. E agora eu vou só tomar um gole de água pra abrir aqui pras dúvidas aqui no Instagram. Quem tá aqui no YouTube, continua por aqui, que as dúvidas também servem pra você que tá aqui no YouTube, porque é aquilo que eu sempre digo. A dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de 500 pessoas, né? Então só um gole de água pra não ficar rouca e aí eu já abro a caixinha de perguntas, tá? Lembrando, dúvidas relacionadas ao tema da live, por favor, gente. Nada de dúvida aleatória da vida, porque senão tira o foco de todo mundo, certo? E vamos lá. Olha só, uma pergunta muito boa aqui da Alara. Eu acho que é a Lara. Eu quero fazer ETEC. Como posso começar os estudos nessa época de corona? Atrapalha ou não? Atrapalha se você permitir que atrapalhe. Como eu falei aqui, existem hoje muitos recursos pra você estudar. Se a quarentena fosse, por exemplo, em 2005, atrapalharia todo mundo. Porque em 2005, eu acho que nem existia o YouTube. E se existia, o YouTube não tinha conteúdo assim como tem hoje. Em 2005, não tinha ninguém te ajudando a passar na ETEC, na internet. Em 2005, não tinha nada disso. Hoje em dia tem. Então vai te atrapalhar se você permitir. Agora, se você tirar um tempinho todo dia da sua rotina pra você estudar pro vestibulinho da ETEC com conteúdo que você tem acesso, ainda que seja conteúdo gratuito, no meu canal mesmo tem conteúdo gratuito, você não vai ser atrapalhado não. Pelo contrário, você vai conseguir passar na frente das pessoas que ficam com esse pensamento de a quarentena tá me atrapalhando. é aquilo que eu já falei e vou repetir. Vai atrapalhar se você deixar que atrapalhe. Agora, se você usar os recursos a seu favor, não vai atrapalhar de jeito nenhum. Vai te ajudar, na verdade. Porque é um momento que, se você parar pra pensar bem, você acaba tendo mais tempo livre. Então, se você tá muito sobrecarregado por conta de notícias e tudo mais, reduz um pouco a frequência que você fica vendo o jornal, lendo notícia, e aumenta a frequência que você estuda e que faz coisas produtivas pra você. Porque assim você tende a ter um resultado muito melhor, tá bom? Boa sorte pra você. Miga ou migo, né? Eu não sei se a Lara é uma menina ou se é um menino, então migues, no caso. Cadê? Lilian, posso estudar com a ordem da checklist? Não pode. Quer dizer, não recomendo. Você até pode, que eu não vou te proibir, né? Mas a ordem da checklist não tá na ordem do BMA. Lilian, por que não tá na ordem do BMA? Porque, gente, a minha rotina é a coisa mais corrida que eu já vi na vida. É mais corrida hoje do que quando eu fazia faculdade em tempo integral, estágio em laboratório, 2 projetos de extensão, que um deles era dar aula num cursinho, no caso, e iniciação científica. Então, não tinha tempo pra parar e colocar a checklist na ordem. Na ETEC Power tem, porque a gente tem toda uma equipe pra criar toda a plataforma da ETEC Power. Mas a checklist tá na ordem de matéria só. Então, é importante que você organize na ordem seguindo os conteúdos do básico, do médio e do avançado, tá? Pra você ter um resultado melhor. Se você estudar na ordem que tá lá, você certamente vai acabar tropeçando em algum assunto, porque tem, por exemplo, um assunto que é um pouco mais difícil, mas eu coloquei antes, porque eu identifiquei antes enquanto fazia o mapeamento, tá bom? Então, organize a checklist. Sua tarefa pra hoje é essa. Opa, pergunta boba nada. Quem perguntou isso foi a Fer. A Fer sempre tá na live. Fer, parabéns. Acho que é a terceira live seguida que eu vejo pergunta da Fer por aqui. Lilian, como assim analisar sua evolução nos estudos? Pergunta boba, mas não entendi. Não é nem um pouco boba, amiga. Seguinte, analisar a evolução nos segundos... Eita, Lilian, volta.
Pronto. Analisar a evolução nos estudos. Gente, eu sou pisciana. Daí, na minha mente, eu tô pensando numa coisa e falando outra. E aí eu me atrapalho no que eu digo, tá? Por isso que eu, às vezes, falo as palavras erradas, mas enfim. Quando eu falo de analisar a evolução nos estudos, eu falo de você ver se você tá melhorando. E como é que você faz isso sem estar na escola? Parece doido, né? Simples. Pratica sempre com questões de 3 níveis. Questões fáceis, questões médias, questões difíceis. Dá pra você perceber o que é uma questão fácil quando você estudou aquele assunto e você responde a questão assim, ó. Quando ela é média, você para e pensa um pouco. Quando ela é difícil, ela dá trabalho. Então, na ETEC Power mesmo, a gente tem a lista de questões de fixação depois de toda a aula, né? A sondagem é sempre antes, a fixação é sempre depois, tá? E aí, por que eu abro isso, né, gente, aqui pra vocês? Porque vocês conseguindo entender essa diferença entre sondagem e resolução de questões de fixação, fica mais fácil pra que vocês usem no dia a dia também, mesmo que não é da ETEC Power, tá bom? Então, é o seguinte, né? Respondendo questões fáceis, médias e difíceis, você percebe. Se na semana passada eu tava conseguindo responder as fáceis, mas travava nas médias, e agora eu tô conseguindo responder as médias também, significa que eu tô evoluindo. Agora, se toda vez que eu resolvo questões de física, por exemplo, eu travo, eu não consigo responder, eu erro tudo, significa que eu tenho que revisar mais o conteúdo, significa que eu tenho que melhorar o meu estudo ativo, significa que eu tenho talvez que rever aquela aula pra pegar pontos que eu não entendi, enfim. Então você consegue ver se você tá melhorando, se tá crescendo nos estudos, como eu gosto de dizer. Pra mim, a nossa aprendizagem é como se fosse um bebê. O bebê vai crescendo e melhorando, né? Então o bebezinho nasce e ele não faz nada, só chora. E faz cocô na roupa. Aí depois, desculpa quem tem bebê, mas é verdade, gente. Todo mundo já foi beber um dia e sabe que só comia, fazia cocô e chorava, né? É o que bebês fazem. Daí depois que a gente já tem alguns meses, a gente consegue comer umas coisas mais durinhas. Depois que a gente tem mais alguns meses, a gente começa a falar umas palavras que ninguém entende. Depois que a gente tem ali 1 ano e pouco, a gente fala umas coisas que as pessoas começam a entender, a gente anda, enfim. Então o bebê vai evoluindo, nosso cérebro também, nosso aprendizado também, sabe? Então, quando você percebe que tá melhorando, significa que você tá evoluindo. Quando você percebe que tá estagnado, tá sempre com o mesmo resultado ali, você nunca melhora nos estudos, ou então você erra as questões, mas não entende o porquê tá errando. Essa também é uma forma de você perceber se tá melhorando ou não. Por quê? Porque quando você erra uma questão, por exemplo, de física, e pensa, meu, por que eu errei? Aí você vai e analisa. Se na próxima semana você erra uma questão de física, mas pensa, eu errei essa, porque eu não interpretei o enunciado e não consegui identificar qual fórmula eu tinha que usar, você já evoluiu também, ainda que você tenha errado de novo, tá? É importante ter isso em mente. Evoluir não é só acertar mais questões, mas também você perceber o que tá fazendo você errar, o que você conseguiu melhorar, se você tá conseguindo aprender mais rápido aquele assunto, ou você tá demorando muito tempo do teu dia pra conseguir pegar um único conceito, enfim. Então é importante que você analise em todos esses aspectos, tá? Parabéns pela pergunta, Fê. Foi uma pergunta muito, muito boa. Vamos aqui. Lilian, por que a live do Intensivão ETEC sobre o vídeo 2 saiu do ar sobre o mapeamento? Porque o Intensivão acabou, amigo. O Intensivão é um evento. Imagina um evento, vou pensar num evento bem legal. Aquele evento que tem no final do ano, gente, show da virada. O show da virada acaba na virada do ano, né? Ele não fica o ano todo passando o show da virada, não faz nem sentido. A mesma coisa Intensivão, foi um evento, acabou. Quem viu, viu. Quem não viu, ficou chupando o dedo. E só digo um negócio, quem viu tá muito na frente de quem não viu, viu? Falei viu umas 4 vezes aqui, né? Sim, gente, o carro da pamonha passou, ou foi o carro de sei lá o que. Foi algum carro, cara. Eu não sei que carro foi, não. Mas foi o carro de alguma coisa. Eu continuei falando e aumentei o volume da voz, porque às vezes esses carros demoram um tempo. Cadê? Como estudar todas as matérias sem misturar os estudos? Pergunta boa, vocês estão muito bons essas perguntas hoje, parabéns. Foi da Dé Pandinha, adorei o nome. Seguinte, miga, pra você conseguir conciliar as matérias sem misturar, você tem que fazer o teu cronograma certinho, seguindo o BMA e também seguindo com qual consistência não, com qual frequência os conteúdos vão aparecer no teu dia a dia. Olha só, na escola, por exemplo, você aprende português, matemática, história, geografia, enfim, né? Você não fica um ano todo só vendo história, um ano todo só vendo português. Você vê tudo isso no mesmo ano, inclusive é isso que faz com que você aprenda, tá? Ninguém consegue aprender um conteúdo efetivamente se fica um mês inteiro só estudando biologia, por exemplo. Então determina dias específicos para cada matéria. Não precisa colocar especificamente qual tópico, se você não quiser, porque às vezes você vai depender de mais de um dia para ver aquele tópico. E é normal quando você tem mais dificuldade, todo mundo já passou por isso na vida. Então determina que, por exemplo, segunda-feira eu vou estudar português pra ETEC. Aí na terça-feira vai ser português pra escola. Na quarta-feira vai ser, biologia e geografia pra ETEC. E aí na quinta-feira eu vou estudar, por exemplo, matemática e física pra escola. E assim por diante. Então cria uma
rotininha. Na primeira semana vai ser difícil você conciliar, já adianta. Mas você separando o material... pausou aqui no Instagram. Mas continuando aqui. Você separando o material direitinho que você vai usar. Então, por exemplo, ter o seu caderno da escola e o caderno da ETEC, ter o momento de estudar pra escola e o momento de estudar pra ETEC, enfim. Tudo isso vai fazer com que você consiga ter um aprendizado muito mais efetivo e que não acabe fazendo uma salada de frutas com o teu conteúdo, tá bom? Você vai conseguir separar bem. É uma coisa que os alunos da ETEC Power fazem muito. Uma das primeiras recomendações que a gente tem é que eles usem a aba de anotações para as anotações da ETEC Power. Pra quê? Pra que eles não tenham que gastar 50 cadernos, né? Colocando anotações da escola e da ETEC Power, sabe? Então, faz uma separação mesmo. É como se você estivesse estudando pra escola e estudando num outro momento. Imagina como se o espaço da tua casa em que você estuda fosse uma escola ali. Você tá ali estudando pra escola e aí num outro momento do teu dia você tá estudando pra ETEC, tá bom? Ou você pode separar também dias da semana em que você vai estudar pra escola e dias da semana em que você vai estudar pra ETEC. Depende muito de como é a tua rotina. Se você pode estudar todos os dias e consegue aprender mais de um assunto no dia, você pode fazer isso. Agora, se você percebe que você tem uma dificuldade maior pra isso, tem menos tempo disponível, você pode pegar no mesmo dia. Por exemplo, de manhã você vai estudar pra escola, que pode ser o seu horário de escola mesmo, e de tarde pra ETEC, tá bom? Lembrando que estudando em casa, a gente tende a gastar muito menos tempo do que na escola. Claro, quando a gente tira as distrações, né? Não dá pra você estudar pra ETEC ou pra escola com o celular na mão. Eu não tô com o celular aqui, a gente tá gravando a live, mas pega o celular e fica lá no WhatsApp. Não dá. Então, você tirando as distrações, você consegue aprender mais rápido e melhor do que na escola, justamente porque não tem um monte de gente ali atrapalhando o teu aprendizado, tá bom? Vamos ver mais uma dúvida? Só pra gente encerrar aqui a live e vocês poderem ir almoçar. E eu também, porque eu estou com fome. Aquelas, né? O meu estômago já deu umas 2 roncadas. Caso tenham escutado um ronco, não se preocupem, foi meu estômago, gente. Não foi fantasma, não. A Lai fez uma pergunta boa aqui. Laila Ribeiro. Eu organizei minha checklist e vi que comecei a estudar algumas coisas pelo avançado. Lai, seguinte, como você começou a estudar algumas coisas pelo avançado, o certo é você meio que recomeçar. Você não vai jogar fora o que você já estudou, pelo amor de Deus, amiga, não faz isso. Mas assim, agora você reestrutura, começa pelo básico, tá? Aí depois você vai ter que reestudar o avançado, porque você certamente vai aprender muito melhor do que você tinha aprendido começando pelo avançado, tá bom? Que aí o seu cérebro, você vai respeitar a evolução gradativa do cérebro. Eu fiz uma live toda sobre isso, que foi a live da técnica BMA. Cadê? Boa tarde, Lilian. Boa tarde pra você também, Ra. Como eu vou saber se eu errei ou acertei as questões? Olhando o gabarito depois que você resolveu a lista. Gente, obrigada por essa pergunta, amiga, sério. Gente, uma coisa que muita gente faz aqui me dá, taquicardia. A pessoa vê o gabarito antes de terminar a lista. Pelo amor de Deus, não façam isso, gente. Não façam isso, por favor, sério. Por tudo que é mais sagrado, em nome de Deus, não vejam o gabarito antes que vocês terminem uma lista de questões. Isso, porque se você vê o gabarito antes de terminar, o que acaba acontecendo é que você vai prejudicar a tua resposta nas outras questões. Você pode acabar vendo a resposta de uma ou outra, e aí acabar colando de você mesmo. Você pode acabar se frustrando por errar, ou então se achando demais por acertar. Então, só veja o gabarito depois que terminar a lista inteira. Vou fazer isso como um mantra, escreve na testa. Só vou olhar o gabarito após terminar a lista inteira. Coloca isso em todos os cantos, tá? Pra você não correr o risco de se trollar, porque é muito ruim quando você vê o gabarito antes de terminar. Você prejudica todo o seu aprendizado, é horrível. Eu sempre falo que vou responder a última, agora vai ser a última mesmo. Vamos lá. Vai abrir vagas pra ETEC Power? Foi a Dianinha que perguntou. Gi, no momento não, a gente acabou de abrir uma turma faz alguns tempos, algumas semanas. Mas fica de olho que quando abrir turma nova da ETEC Power eu aviso, tá? Podem ficar tranquilos. Se estou recebendo seus e-mails, significa que eu estou na ETEC Power? Não, de jeito nenhum, gente. A ETEC Power é totalmente diferente de e-mail, de live, de tudo. A ETEC Power é uma plataforma específica, só explicando pra quem não sabe, onde você tem as videoaulas. Em cada videoaula você tem exercício, tem sondagem, tem um espaço só pra tirar dúvidas, um espaço só pra anotações. Então, não tá participando da ETEC Power. Você só tá participando da ETEC Power se você se matriculou na ETEC Power, recebeu um login e uma senha da ETEC Power e tá lá acessando a ETEC Power. Nesse caso, sim, você tá. Agora, recebendo os e-mails, não, tá? Que a ETEC Power é totalmente diferente dos e-mails, dos vídeos do YouTube, enfim, a plataforma mais completa mesmo pro vestibulinho da ETEC, tá bom? Que no momento as matrículas estão fechadas, mas pra quem tem interesse em vaga, fica de olho que quando tiver vaga disponível, a gente avisa. Deixa eu ver, alguma dúvida aqui? Alguém falou, por favor, me ajuda naquela pergunta. Que pergunta? Não era essa dúvida que eu ia responder. Por que você não mandou qual é a pergunta? Ah, tá. Que cursos eu posso cursar? Tem post aqui no Instagram sobre isso. M_C Mendes. Eu acho que é Maria Clara Mendes. Aquele momento que eu chuto o nome da pessoa. Será que eu acertei? Enfim, depois eu descubro. É melhor estudar uma matéria por semana ou dividir as matérias? Amiga, é o seguinte. Pega a tua semana, vê quanto tempo disponível você tem e coloca as matérias de forma mesclada, tá? Então, não pega uma semana inteira só pra química, uma semana inteira só pra biologia, uma inteira só pra matemática. Por quê? Já falei isso acho que umas 10 lives, umas 7 lives na verdade, porque essa é a 8ª live, mas vou repetir, porque pode ser que você não tenha participado das outras.
outras. Se você fica a semana inteira estudando a mesma matéria, você vai saturar daquela matéria e não vai aprender aquela matéria. Ponto. Então, mescla as matérias na semana. Por exemplo, se você só pode estudar 2 dias na semana, pega um dia pra estudar a matéria X e um dia pra estudar a matéria Y. Ou então um dia pra X e Y e um dia pra Z. Se você tem, por exemplo, 2 matérias que são muito fáceis. Então, mescla na semana, tá? Divide pela semana. Não estuda uma única matéria na semana, não. Que você vai achar que tá sendo produtiva, mas não tá sendo produtiva. Você vai prejudicar muito mais o seu aprendizado, tá bom? E por hoje era só, então. Nossa, eu falei por quase 1 hora aqui, gente. Meu Deus do céu. Todo mundo com fome por causa da live. Seguinte, agora eu quero todo mundo indo almoçar, tá? E depois que você almoçar, faça um resumo dessa live, posta nos seus stories do Instagram e me marca. Mesmo você que tá me vendo pelo YouTube, posta nos stories do Instagram e me marca. Meu Instagram é @LilianCruzOficial pra eu repostar você e saber que você tá estudando mesmo, tá bom? Então é isso, um big beijo pra todo mundo que ficou até o finalzinho da live. Se você ficou até o finalzinho da live, é o seguinte, faz o seguinte, comenta #SouCampeão pra eu saber que você ficou até o final, porque foi quase 1 hora de live hoje. Normalmente são de 30 minutinhos as lives, né? Mas essa aqui foi uma live que rendeu, tá? Então você que ficou até o final, comenta aí #SouCampeão pra eu saber quem é essa pessoa campeã que conseguiu chegar até aqui. Tô vendo que a MendesZ.S mandou um joinha. Opa! O Felipe, obrigada ali. Obrigada, Fi, por estar aqui. Felipe mandou uma pergunta muito boa ontem na live de ontem. Eu lembro de vocês. A Moraes Larissa, não vi todo o sobrenome, mandou um joinha também. Lari, parabéns por ficar até aqui. A Ananda ficou até aqui também. Sou campeão, isso aí, Ananda, parabéns. O WK._14 também tá por aqui. Rá também tá por aqui. Dianinha também é campeã, arrasou. Ferreira _Mica também. Show, gente. Parabéns pra quem ficou até o finalzinho. Agora vocês estão liberados. Hora do intervalo. Todo mundo pode almoçar, tá? Aquelas, né? Tipo escola mesmo. Não esqueçam de deixar um gostei na live, quem chegou no final da live, tá? E de se inscrever aqui no canal pra participar das próximas lives também. E conferir os vídeos. Toda semana tem vídeo aqui no canal 3 vezes por semana. Então fica de olho nos próximos vídeos, porque tudo que sai nesse canal é comprovado que vai te ajudar a passar na ETEC, tá bom? Beijo e tchau.